O fim do sigilo sobre os gastos com cartões corporativos revelou hábitos de consumo bastante peculiares na presidência da República durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Houve compra de garrafa de cachaça a R$ 390, muita compra de uísque, rum, vodka e pratos especiais, como por exemplo filé mignon, picanha, carnes argentinas, bacalhau, camarão e inclusive rabada, vários quilos de rabada, que era o prato predileto do presidente. Os gastos com cartão corporativo ficam em sigilo até o final do mandato dos presidentes. Já estão disponíveis os gastos de Lula, de Dilma e do ex-presidente Temer. Os gastos do atual presidente, Jair Bolsonaro, estarão disponíveis somente em 2023. O estranho é que esses gastos ficam sob sigilo porque, supostamente, oferecem ameaça à segurança do presidente, do vice e de seus familiares. Não dá para entender por que a compra de cachaça, de rabada ou mesmo de couve, de alface, interfere na segurança do presidente. Isso ainda não está explicado. O blog obteve esses dados por meio da Lei de Acesso à Informação. Nós enviamos uma solicitação ao Palácio do Planalto no dia 7 de agosto, justamente porque esses dados já estavam desclassificados. Após um mês de análise no Planalto, eles foram liberados e nós passamos 3 semanas analisando esses documentos em meio físico nas dependências do Palácio do Planalto. 3 vezes por semana a gente passava a manhã lá analisando esses dados. As informações vão surgindo aos poucos. Vários processos, não tem nada interessante, mas muita coisa é bastante interessante. Vamos a alguns exemplos. No dia 19 de fevereiro de 2010, foram compradas na Casa do Vinho 6 garrafas de vodka Absolute, 6 garrafas de whisky Johnnie Walker Black e 6 garrafas de Havana, uma cachaça produzida lá em Salinas, em Minas Gerais. Passados apenas 4 dias, houve uma nova compra, dessa vez com 12 garrafas de uísque e 4 de cachaças, para abastecer a despensa da Granja do Torto, que também é uma residência oficial. Mas o gasto não era só com bebidas, evidentemente. A mesa era farta. Em março de 2010, houve uma compra grande, R$ 7.700. Ali foram adquiridas 42 quilos de filé mignon, 14 quilos de picanha, mais algumas peças especiais, como por exemplo, linguiça ouro, bife ancho, bife de chouriço, são peças muito utilizadas em parrilha. E para completar, em outra loja, compraram 25 quilos de costelinha suína. E tinha carne para todos os gostos. Naquele mesmo mês, em março, foram comprados 30 quilos de bacalhau dessalgado. Foram adquiridos ainda 3 quilos de camarão. O quilo chegou a R$ 176 em valores atualizados. E também compraram 8 quilos de rã, de coxa de rã. Tinha ainda a sobremesa. Houve a compra de sorvete Cariri a R$ 120 o quilo. Em outro momento, compraram 243 sorvetes. Em certa ocasião, parece que houve um aniversário, compraram um bolo de 3 quilos com 200 brigadeiros, mais a sua capinha, por um total de R$ 790. Nós fizemos um levantamento relativo a 3 meses, no início de 2010, para ter uma ideia da movimentação da despensa do Palácio do Planalto. Evidentemente que em 8 anos de mandato, o gasto é muito mais elevado. Nós apresentamos todos esses dados à assessoria do ex-presidente Lula e perguntamos por que, afinal, era necessário tanta despesa. A assessoria disse que o presidente Lula recebia autoridades internacionais, chefes de Estado, em recepções, eventos, nos palácios da presidência. Então, por isso, era necessário toda essa compra. Chupa que a cana é doce, meu filho. Para você saber, eu te disse que nós começamos a funcionar devidamente dia 24 de fevereiro. Nós vamos mudar toda a direção de todos os bancos, porque nós já indicamos a Luiz Mercadante para o BNDES, a Maria Rita para a Caixa Econômica Federal, indicamos a companheira do Banco do Brasil, vamos indicar do BASA e do Banco do Nordeste. E eu tenho dito que o Banco do Nordeste vai voltar a emprestar dinheiro para o Estado ou para uma cidade que tem a capacidade de endividamento. Não tem sentido ele se recusar a emprestar dinheiro para o Estado, se o Estado tiver capacidade de financiamento. Isso também vale para o BNDES. Veja, não deveria ser normal um presidente da República ficar discutindo
verbalmente, porque pessoalmente eu só tive um contato com ele, com o presidente do Banco Central. Eu acho que as pessoas que acreditavam que a independência do Banco Central ia mudar alguma coisa no Brasil, que ia ser melhor, que o juros ia ser mais baixo, as pessoas que tomaram essa posição é que tem que ficar olhando se valeu a pena ou não. 1.500.000 beneficiários foram retirados do Bolsa Família na primeira revisão do programa. O governo também informou que o 13º pagamento do Bolsa Família não vai acontecer em 2023. O ministro Wellington Dias explicou que quase 1.500.000 famílias foram retiradas do programa, o antigo Auxílio Brasil, por não se adequarem às regras do cadastro. Dessas, cerca de 400.000 são de brasileiros registrados na categoria de famílias com apenas uma pessoa. O objetivo é não ter, vamos dizer assim, risco de a gente ter a entrada estimulando, não é, o que, como aconteceu, que as famílias se dividissem, cadastra o marido de um lado, a mulher do outro, o filho do outro. Para receber o benefício, será obrigatório estar com dados atualizados no cadastro único, comprovar a frequência escolar de crianças e adolescentes e estar com a carteira de vacinação atualizada. Gestantes devem realizar o pré-natal. Cerca de 4.000 famílias saíram voluntariamente. Agora, o programa contará com quase 21 milhões de famílias beneficiárias, totalizando 55 milhões de pessoas. O programa prevê pelo menos R$ 600 por família, R$ 150 a mais para cada criança de até 6 anos. R$ 50 adicionais para crianças e adolescentes que tenham entre 7 e 18 anos e R$ 50 para gestantes. Os depósitos em conta começam em 20 de março. Na apresentação da nova versão do Bolsa Família, foi avisado que não haverá mais o pagamento do 13º, que, segundo o governo, foi oferecido no ano passado como iniciativa eleitoreira. A Polícia Federal faz agora de manhã uma operação contra corrupção e lavagem de dinheiro no governo do Acre. Vamos então a Brasília com Heraldo Pereira. Oi, Heraldo, bom dia. Há mandados de busca e apreensão também em outros estados, né? Operação policial em andamento, 89 mandados. Bom dia, Ana Luísa, bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. A operação foi autorizada no Superior Tribunal de Justiça. A ação tem como investigados empresários, agentes públicos e o governador do Acre, Gladson Cameli, do Progressistas. Há também desdobramentos em 6 estados brasileiros e aqui no Distrito Federal. Repórter Fabiano Andrade está na sede da Polícia Federal em Brasília. Tem mais informações. Bom dia, Fabiano. Bom dia para você também, Heraldo. Um excelente dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Brasil. São mais de 300 agentes da Polícia Federal nas ruas, cumprindo 89 mandados de busca e apreensão. Essa operação, ela ocorre no Acre, Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas, Rondônia e também aqui no Distrito Federal. Essa ação é uma nova fase da Operação Ptolomeu, que começou em 2021 e investiga, entre outros, o governador do Acre, Gladson Cameli, do Progressistas, e nesta terceira fase também o irmão e o pai do governador. A polícia investiga uma organização criminosa formada por empresários e políticos do Acre suspeita de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. O Superior Tribunal de Justiça autorizou o bloqueio de 120 milhões de reais dos investigados, além do sequestro de aviões, casas e apartamentos de luxo comprados com o dinheiro desviado. Nessa terceira fase da operação, o STJ não decretou prisões, mas medidas cautelares, como a suspensão do exercício da função pública, a proibição de acesso a órgãos públicos, a entrega de passaportes em 24 horas e também a proibição de contato entre os investigados. Heraldo. Fabiano Andrade, as informações da Polícia Federal. Essa operação da Polícia Federal, Receita Federal e Controladoria Geral da União vem desde 2021. Praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a mesa ou comissão, ou os respectivos presidentes, é ação passível de punição do Conselho de Ética dessa Casa. E eu me explico. Um deputado subiu à tribuna para falar, abre aspas, mulheres que estão perdendo seu espaço, fecha aspas. Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar.
Transfobia é crime no Brasil. E é importante dizer e convidar outros parlamentares a se somarem que eu, ao lado da bancada do PSB e de muitos outros parlamentares, estou nesse momento entrando com pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. E aqui trazer um dado: o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. O segundo colocado nesse ranking, que é o México, não tem metade desses casos. Quando você ofende uma mulher, você ofende a todas nós. Quando você faz uma fala criminosa como essa, você coloca a fala de todas nós em risco. Essa é a casa do povo, não dá para que a gente finja que nada aconteceu e para que a gente siga os trabalhos depois dessa fala de um moleque, porque isso não é um homem, um moleque que subiu aqui para trazer uma fala cheia de ódio e cheia de preconceito. Exigimos respeito. O que eu peço, presidente, com essa questão é que a senhora retire a fala do deputado Nicolas Ferreira dos anais dessa casa pelo crime que contém, pelo ódio que contém e que encaminhe o deputado ao Conselho de Ética. E eu peço a todos os parlamentares presentes, independente de esquerda ou direita, mas que respeitam a dignidade do ser humano, o direito de cada um que traz seus votos, que traz a representação do seu Estado, de falar, de atuar politicamente de forma segura e de forma livre. Então peço, por meio dessa questão de ordem, que seja retirada a fala do deputado e que o deputado seja encaminhado ao Conselho de Ética. Muito obrigada. Senhor presidente. Das joias, que está assolando e trazendo muito problema para ele, Jair Messias Bolsonaro. A apuração do Leandro Rezende é que Bolsonaro está sendo defendido com muito menos afinco do que Michele Bolsonaro. Eu trouxe aqui no CNN 360 que a primeira-dama, vamos aqui na nossa fechadinha, a ex-primeira-dama já cogita o depoimento, já vê que vai ser chamada a prestar esclarecimentos. Ela diz que nem depois que deixou o governo, que ela só sabe das joias a partir do Estadão. Que nem Bolsonaro, tendo agido formalmente, tem a digital do presidente num ato para tentar reaver uma parte do conjunto de joias. 2 conjuntos entraram no Brasil. O feminino ficou retido na alfândega, o masculino entrou e ficou sob a guarda do ex-ministro Bento Albuquerque por bastante tempo dentro do Ministério de Minas e Energia, que levou 1 ano para entregar isso para o acervo da Presidência da República, acervo esse no qual esse conjunto não está sendo localizado. Essas informações a gente já trouxe aqui. Agora, hoje eu fui a campo tentar ouvir os aliados do Bolsonaro falando, olha, a história está muito esquisita. Foi quando vem a cobrança sobre o silêncio do Bento Albuquerque, que não está explicando porque que tem uma série de informações desencontradas da parte dele a respeito da natureza dessas joias. E eu questionei, vocês têm algum documento emitido pela Arábia Saudita que diga que, sim, vocês receberam, houve o recebimento, a entrega de um presente, um diploma de entrega de um presente de Estado. Toda vez que há presentes de um Estado a outro, esse diploma, porque as coisas devem ser formalizadas, ele existe. E a resposta que eu obtive com o QG dos Bolsonaro é que não há menção, eles não encontram um diploma que formalize a entrega dos documentos das joias da Arábia Saudita para o Estado brasileiro, seja para os Bolsonaro que estavam no poder, seja para a República Federativa do Brasil, sei lá. Não há qualquer documento que formalize essa relação Arábia Saudita-Brasil. Não foi apresentado nem na alfândega e não há, junto aos Bolsonaro, este documento, o que dificulta o entendimento de que tenha sido, como já cravou o Lorival aqui, um presente Estado-Estado. Está totalmente fora do parâmetro que se adota na diplomacia para esse tipo de ação. O silêncio de Bento Albuquerque começa a incomodar fortemente o grupo que mantém contato direto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bento, o ex-ministro de Minas e Energia, que trouxe para o Brasil, olha, tem informação chegando na abertura do jornal, não dá, que trouxe para o Brasil 2 conjuntos de joias, um deles avaliado em mais de 16 milhões de reais,
e disse que as peças seriam presentes para o casal Bolsonaro, parou de dar declarações sobre o caso e, quando procurado até por interlocutores do ex-presidente, diz basicamente que, como ministro de Estado, ele tinha mais o que fazer, outras prioridades, em vez de dar conta para o Palácio do Planalto de um conjunto milionário de peças da marca suíça Chopard, que ele disse ao jornal O Estado de São Paulo, que revelou o escândalo, foram dadas para os Bolsonaro pela família real da Arábia Saudita. O problema é que o caso virou o que parecia ser desde o início, caso de polícia. E o grupo dos Bolsonaro está entrando num módulo salve-se quem puder. Aliados do ex-presidente dizem que Bento nunca se preocupou em informar ou prestar dados detalhadamente a respeito dessas joias. E, ainda recentemente, com o escândalo já na rua, Bento esquivou-se, palavras de aliados de Bolsonaro, de dar explicações. Esses aliados ainda apontam que, dos 2 estojos de joias, um ficou retido na alfândega em Guarulhos, o conjunto feminino. Mas um segundo conjunto, que estava com a comitiva de Bento Albuquerque, passou sem levantar suspeitas na fiscalização. Esse segundo conjunto, que incluía canetas em ouro rosé, anel, abotoaduras e um relógio, ele passa com o ministro de Minas e Energia e só é entregue à presidência da República em tese, porque a presidência não confirma que esse conjunto está no acervo, em novembro de 2022, quase um ano depois que ele entra no país com o grupo do ex-ministro aqui de Minas e Energia. Bento Albuquerque, almirante da Marinha, segue em silêncio. Eu provoquei pessoas próximas a ele hoje e dizem que ele não falará mais sobre o assunto. Mas talvez ele seja forçado a mudar de atitude. Ele, claramente, está sendo lançado ao mar. O inquérito para apurar descaminho, peculato, crimes que podem ter sido cometidos pelo ex-ministro e seus auxiliares vai correr em segredo de justiça na Polícia Federal. Pode chegar a $500 bilhão de dólares, gente. De dólares, por causa dessa vaquinha que está doente. Existe um protocolo, Dani, entre o Brasil e a China. China é o maior comprador da nossa carne, da carne brasileira, e esse protocolo prevê que, em caso de ocorrência de algum caso de vaca louca no território brasileiro, há iniciado um processo de autoembargo. O Brasil, de maneira proativa, interrompe os embarques e as exportações da carne para a China. A Associação dos Exportadores Brasileiros estima que esta decisão do autoembargo pode gerar um impacto de $500 bilhão, 500 milhões de dólares, já que para eles, para a entidade, essa interrupção deve durar 30 dias. É um prejuízo menor que o visto em 2021, quando o prejuízo passou do $1 bilhão. Naquela época o Brasil ficou praticamente 3 meses sem embarcar carnes para o nosso maior comprador. Só para a gente ter uma ideia de quão grande é o mercado chinês para os produtores e exportadores do Brasil, Dani, a Associação Brasileira dos Frigoríficos, a Abrafrigo, mostra que em 2022 o Brasil vendeu para a China quase $8 bilhões em carne de vários segmentos, de vários tipos, para os chineses. A China representa 57% de tudo que o Brasil exporta de carne bovina. O segundo maior mercado, os Estados Unidos, estão muito atrás, tem apenas 9,4%, 57% da China versus 9,4% dos Estados Unidos. Este é o deputado federal mais votado do Brasil, ocupou a tribuna da Câmara dos Deputados, no dia que marca, a luta das mulheres por coisas básicas, inclusive igualdade salarial. Ele vai à tribuna, coloca uma peruca, diz que gosta de ter lugar de fala, então que era para chamá-lo não de Nicolas, mas de Nicole. Ele tentou fazer graça e ele quis ganhar mídia. Bom, cuidado com aquilo que você deseja. Esse é o deputado federal eleito por Minas Gerais, é um menino com ideias muito, muito, muito retrógradas. Dá uma olhada no que ele disse e em seguida a gente volta. Todos, hoje o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar.
As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres xixis. Ou seja, na verdade, uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário, você é um transfóbico. Neste Dia Internacional das Mulheres, nós vamos falar de mulheres inspiradoras que fazem trabalhos lindos em prol da sociedade. Hoje, nós vamos ver a reação de cada uma delas, mandando uma mensagem para todas as mulheres do nosso Brasil. Agora, nós estamos com uma equipe de gravação com a dona Marlene, que trabalha com mulheres com dependência química, e nós queremos saber qual vai ser a reação dela. Oi, dona Marlene, bom dia. Michele Bolsonaro, tudo bem com a senhora? Ai, que linda. No Dia Internacional da Mulher, qual a mensagem que a senhora poderia deixar para as mulheres do nosso Brasil? Desejo a todas as mulheres que elas sejam fortes, corajosas, que elas olhem para aquele que pode fazer por elas, que é Deus. E que Ele pode transformar qualquer história, por pior que seja, a mais triste história, Ele pode fazer uma história feliz, porque só Ele pode fazer isso. Então, por mais sofrimento, existe esperança. E essa esperança é Deus. Deus te abençoe. Receba o meu beijo, o meu abraço carinhoso. É o meu também. Estou sentindo o cheirinho do pão de queijo. Estou indo para BH, Minas Gerais, falar com a nossa querida Bela Falcone. Oi, Bela. Oi, mamãe. Ei, maravilhosa. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, que prazer falar com você. Qual a sua mensagem no dia de hoje para as nossas mulheres brasileiras? Olha, acima de tudo, a maior mensagem que a gente pode transmitir para essas mulheres não é uma mensagem que vem de nós mesmas, mas sobretudo das escrituras. O mundo vai te dar vários rótulos, várias identidades, o mundo vai querer definir a sua missão e é viver plenamente o papel da mulher. Deus te abençoe. Beijo, linda. Beijo, vai. Tchau. E aqui em Brasília, com essa história de superação da nossa querida Mônica Blanco. Olá, Moniquinha! Oi! Meu Deus, que saudade de você! Então, Moniquinha, nesse Dia Internacional da Mulher, qual a sua mensagem para as nossas mulheres? Quando, acordarmos pela manhã, não olharmos para os desafios, Porque vai dar sempre certo. Independente de qualquer dificuldade, vai dar certo. Feliz Dia das Mulheres para você também. Muito obrigada. Que você continue inspirando outras mulheres, viu? Amém. Beijo no seu coração, Moniquinha. A nossa missão aqui no PL Mulher é dar voz às mulheres e mostrar que a força e a sensibilidade muda a história política do nosso país. Desejo um feliz Dia Internacional das Mulheres e que Deus nos abençoe.